Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Libras A2. Meu nome é Gesiel Santana e hoje nós iremos falar um pouco sobre as qualidades do profissional intérprete de Libras. Mas antes disso eu quero deixar um recado para você que tem interesse de saber um pouco mais sobre Ministério com Surdos, dicas de interpretação de textos bíblicos, coisas relacionadas ao contexto religioso. Aqui na descrição tem um link do nosso Telegram exclusivo para quem tem interesse sobre isso. Ok? E aproveitando também, só para lembrar, não deixe de deixar o seu like se você gostar desse vídeo, deixar a sua inscrição se você não é inscrito, para que mais pessoas possam também estar entendendo que esse conteúdo é interessante, tá? Qualquer tipo de dúvida ou sugestão também deixa aqui nos comentários para que a gente possa entender qual é o feedback com relação a isso, certo? Então, vamos lá. Pessoal, quando a gente fala a questão de qualidades, a primeira é flexibilidade. Flexibilidade. O intérprete, ele precisa, ter essa flexibilidade, ou seja, ser maleável, ser flexível, ter jogo de cintura, Então, o intérprete, ele deve ser flexível para quê? Para se adaptar a diferentes situações que podem surgir. Várias e várias situações podem surgir. Por exemplo, antes eu não usava um óculos como esse aqui, ó. Esse aqui tem uma perninha aqui atrás, ó, tá vendo? Tem uma perninha aqui atrás, um ganchinho, Antes eu não utilizava óculos assim, antes a perninha era totalmente reta. E já aconteceu, de eu estar sinalizando aquela forma no começo, afobado, nervoso, bater no óculos, o óculos cair lá na frente, no pé dos surdos que estavam sentados lá, e aí os surdos começaram a rir, porque foi uma situação totalmente atípica e engraçada mesmo, eu fiquei totalmente envergonhado. E a questão é o seguinte: qual é o seu posicionamento numa situação assim, certo? Você vai ter que ter uma flexibilidade ali para se adaptar, tá? Então, o que eu fiz naquele momento? Eu aproveitei aquela situação, E olha, por favor, pega meu óculos, não tô conseguindo ver. Tentei dar uma adaptada na situação de uma forma um pouco engraçada, O surdo pegou, eu coloquei normalmente, como se nada tivesse acontecido. E aí falei, olha, pronto, agora eu tô conseguindo enxergar, agora consigo ver, muito bem. Então, foi uma forma flexível de se adaptar à situação. Tem pessoas que talvez ficariam em choque, travaria, sem saber o que fazer. Mas pode acontecer outro tipo de coisa. Às vezes aconteceu um barulho muito forte, você tomar um susto durante a interpretação, ou como já aconteceu, as luzes se apagar totalmente, Acabou a energia do lugar que a gente estava, a luz se apagaram totalmente, e aí? E aí eu falei para os amigos intérpretes, olha, vamos, liga o celular aí, a luzinha do celular. O pessoal foi ligando a luzinha do celular, colocou ali, expliquei a situação para os surdos. Ou seja, a gente tem que procurar ter uma flexibilidade. É fácil? Não é fácil, mas nós precisamos estar tendo uma dessas qualidades, ou praticando mais essa flexibilidade aí. Essa qualidade é muito importante. Então anote aí, a primeira é flexibilidade. Muito bem, vamos lá. Para a segunda qualidade do profissional intérprete de Libras. A segunda é objetividade. Seja objetivo. Gisele, o que significa isso? O intérprete ele deve ter em conta o quê? Que ele é um elo, certo? E ele não deverá se envolver. Ou seja, ele não deve se envolver pessoalmente na sua função. Você está ali para ser objetivo. Você ali está para quê? Para interpretar. Você está para intermediar. Ser um interlocutor ali. Você vai intermediar a comunicação. E pronto. Certo? Você tem que ser objetivo. Por quê? A partir do momento que você não tem tanta objetividade, quando você chega lá, começa a bater papo, você vai esquecendo daquilo que você tem que fazer, às vezes vai acontecendo outras coisas, você vai perdendo qual é a função, o propósito, o objetivo seu de estar realizando aquela função, acaba se envolvendo pessoalmente ali, às vezes em conversas paralelas, às vezes numa interação, e aí às vezes num assunto particular, você vai se envolvendo ao ponto de que você se esquece de qual é o seu objetivo de estar ali.
Então, seja objetivo, é uma qualidade importante que o intérprete precisa ter. Ele tem que entender aí para ele não se envolver pessoalmente, né, em questões, né? Tem muitas questões que são pessoais, particulares, tem muitas questões que são bem sensíveis. E o intérprete deve evitar isso, ele tem que ser objetivo, ele está ali para interpretar. Já aconteceu situações em que você vai interpretar e aí depois, já foi em casos, né? Por exemplo, eu fui interpretar sessões de terapia entre o familiar e também tinha um surdo. E aí depois que o surdo saiu, todo familiar veio, né, falando, olha, me conta aí o que a psicóloga falou, o terapeuta lá dentro falou. E eu tive que manter essa objetividade. Olha, eu só vim aqui para interpretar e fazer mediação. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, você tem que conversar diretamente com o profissional e perguntar diretamente com ele. A gente sabe que isso aí é totalmente antiético, né? E que o profissional lá não iria falar nada com relação a isso, mas tinha que ficar muito claro qual era o meu objetivo para aquela família. Meu objetivo aqui é interpretar e fazer mediação, nada mais que isso. Não posso dar minha opinião pessoal, falar o que aconteceu, fazer fofoca, ai meu Deus, contar o que aconteceu. Não, tem que ser objetivo, certo? Então esse foi o segundo ponto. Primeiro, flexibilidade. Segundo, objetividade. E vamos para o terceiro, que é autodisciplina. O que é? Você ter um autocontrole, se controlar. Ai meu Deus do céu. Tem gente que fala assim, Gesiel, eu não consigo nem controlar minhas mãos aí, como que eu vou fazer isso aí? Certo? Autodisciplina. Mas quando eu falo nisso, a ideia é o quê? Que a gente sabe que não é fácil a gente controlar a nossa eficiência, a questão da honestidade de um intérprete no sentido da sua interpretação. Então, o intérprete ele tem que conhecer e respeitar os seus próprios limites, certo? Ele tem que reconhecer, olha, isso aqui eu não serei capaz de interpretar. Pronto, ele tem essa autodisciplina. Olha, isso aqui eu não vou ter controle emocional para interpretar. Pronto, isso é autodisciplina. Então, tudo isso são qualidades que o intérprete precisa desenvolver. Porque não é fácil a gente controlar essa eficiência, né? Às vezes, por questões emocionais ou psicológicas, enfim, pelo ambiente externo, pressão, alguma coisa nesse sentido, você vai e pode se esquecer de um sinal, pode colocar um sinal ali sem utilizar uma estratégia adequada, enfim. Então, são cuidados que o intérprete precisa ter, uma autodisciplina, para saber controlar isso aí. Olha, isso aqui eu não faço, isso aqui eu não consigo, isso aqui eu não vou, é melhor não, eu tenho um amigo para te indicar, eu tenho um profissional intérprete que pode me substituir, enfim, essa autodisciplina é extremamente importante. Então, anotado terceira dica, vamos para a quarta, sim ou não? Sim! Então vamos para a quarta dica, que é atitude profissional, uma qualidade que o intérprete precisa ter, além da flexibilidade, objetividade e também da autodisciplina, o autocontrole, o intérprete precisa também de uma atitude profissional. O que seria isso, né? Então ele deve ter uma atitude correta, restringendo a sua função. Então ele deve ser responsável pelo quê? Pelo seu próprio conhecimento e seu crescimento na profissão. Então isso é uma atitude profissional, ou seja, uma qualidade. O intérprete, ele vai prezar para sempre estar estudando, sempre estar se aprimorando, se aperfeiçoando, crescendo, desenvolvendo, se formando, tendo especializações, ele vai procurar. Por quê? Isso é uma qualidade, é uma atitude profissional. Ele não vai se contentar como ele está, ele quer mais, ele quer crescer mais, ele quer desenvolver mais, ele quer aprender mais, ele quer estar caminhando, ou seja, tudo isso precisa ficar muito claro. O intérprete precisa desenvolver, sim, ele precisa desenvolver essa atitude profissional, tá? Para quê? Para que quando você for realizar o seu serviço, as pessoas olhem e falem, nossa, que profissional, hein? Olha, que legal, hein? Ele está se aperfeiçoando, nossa, que bom. Então, isso é importante, tá? É importante que o intérprete tenha essa qualidade, tá? Uma atitude profissional, tá? E um outro ponto é a questão de pontualidade e senso de responsabilidade, a quinta dica, né? Pontualidade e senso de responsabilidade. É a questão do horário, hein? O intérprete precisa ser pontual. Sim ou não? Sim, precisa. Independente
da situação, né? Não só como intérprete, né? Mas como pessoa. Nós temos que procurar ter essa pontualidade, né? A gente procurar ser pontual aí. Por quê? Porque isso vai ajudar você a estar presente na hora marcada, naquele compromisso. Então, pessoal, no mínimo, se você está procurando ser um profissional, ou se você já é e não tem esse hábito, no mínimo meia hora, no mínimo, estourando aí meia hora antes do evento, tá? Normalmente é uma hora e meia, né? Dependendo do evento, 2 horas, você tem que chegar com antecedência aí. Não vou falar meia hora não, né? Uma hora. Você tem que chegar com antecedência, com calma, para não ter imprevisto, conhecer o local, saber o que você vai fazer, já entender qual que vai ser a sua posição, o que vai precisar, enfim, se vai ter alguma adaptação de última hora. Já aconteceu vários casos, por exemplo, de eu chegar em empresas, em eventos, e eu sempre procuro chegar com antecedência, né? Chegando lá, a oradora disse, olha, a gente vai mudar tudo aqui, 50% aqui do cronograma, da pauta, a gente vai precisar alterar. Meu Deus, e agora? E agora, vamos lá, o que vai alterar? Você passa para mim para eu dar uma estudada? Ok, pronto, fui, estudei aí, teve um tempo hábil para eu me preparar, não o suficiente, né? Porque foi em cima da hora, mas pelo fato de eu ter chegado bem antecipadamente com relação à pontualidade, né, eu consegui adaptar no meio dessa situação adversa, né? Aí entra a questão da flexibilidade também, que é o primeiro ponto. Então essa pontualidade, pessoal, vai ajudar vocês em tudo quanto é cá. Tem gente que fala assim, mas eu já sei, eu vou nesse evento, ele sempre atrasa. Não é essa a questão. A questão é você, como profissional, precisa ter esse entendimento, tá? Você, como profissional, precisa ter esse entendimento, tá? Então, qual que é a questão? Ó, a sua ausência, ela poderá criar dificuldade e acrescidas ao seu cliente. Então, se você atrasar, às vezes ele está esperando você para começar. Já pensou nisso? Imagina, o auditório lotado, todo mundo preparado, o som já está preparado, o microfone preparado, o orador já está lá preparado para falar. Quando ele for, fala, não, espera. O intérprete não chegou. E aí vem você caminhando, todo mundo te olhando. Esse aí, hein? Ok. Gesiel, mas tem imprevisto. A gente sabe, imprevisto acontece, mas a gente tem que evitar. Como evita? Pontualidade, procurando chegar antes aí, para evitar que o cliente, né, evitar que ele seja prejudicado, tá? Porque em caso de impossibilidade ou doença, solicita um substituto, ou saber da possibilidade de adiamento do ato da interpretação. Então, olha, aconteceu um caso de doença, quebrou o carro, enfim, alguma coisa, algum problema realmente sério, não tem como você chegar lá. Porque se quebrar o carro, chama um Uber, dá um jeito. Mas vamos pensar, não pode ir. Ficou doente um dia antes do evento, liga pro responsável e fala, olha, eu tô enviando aí um profissional, vai ser um substituto da mesma qualidade, vai conseguir realizar o trabalho da mesma maneira, do mesmo modo, vai conseguir ter fluência, é qualificado para esse serviço, enfim, pronto, tem um substituto. É muito mais fácil isso. Gisele, se eu não conseguir, tem que explicar toda a situação para o seu cliente, para que não tenha dano, para que não tenha dificuldade aí nessa comunicação. Porque tudo isso faz com que o seu trabalho venha estar sendo levado com muito mais seriedade. As pessoas vão olhar realmente e dizer, olha, realmente este é um profissional qualificado. Então, pessoal, não deixe de praticar essas qualidades, né? Então, essas 5 qualidades que eu queria passar para você. Tá acabando? Mas espera, não sai não, tem um aviso importante aí. Não esqueça de deixar seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal e se quiser o PDF dessa aula, lá no link do Telegram também a gente vai estar enviando para vocês. Beleza, pessoal? Um grande abraço, obrigado por ficar até aqui e até mais.